Olá, seja bem-vindo ao nosso 134º dia da leitura bíblica. Meu nome é Everton Alonso e nós estamos caminhando junto para ler a Bíblia toda em um ano. Antes de iniciarmos, quero pedir para que você possa deixar o teu curtir, o teu compartilhar, comentar e deixar abaixo aquilo que você tem de dúvida e também ativar o sininho de notificações. Hoje nós lemos a leitura de Números no capítulo 23, vamos até Salmo 64 e 65, iremos até Isaías 13 e, por fim, finalizando a leitura de hoje, iremos a 1 Pedro no capítulo 1. Aqui, em Números, no capítulo 23, nós vamos encontrar o primeiro oráculo, ou a primeira resposta da divindade para Balaão. Diz assim, Números no capítulo 23. Balaão disse a Balaque: construa para mim aqui 7 altares e prepare-me 7 novilhos e 7 carneiros. Balaque fez o que Balaão pediu, e os dois ofereceram um novilho e um carneiro em cada altar. E Balaão disse a Balaque: fica aqui junto ao seu holocausto, enquanto eu me retiro. Talvez o Senhor venha ao meu encontro. O que ele me revelar eu contarei a você. E foi para o monte. Deus o encontrou, e Balaão disse: prepararei 7 altares, e em cada altar ofereci um novilho e um carneiro. O Senhor pôs uma mensagem na boca de Balaão e disse: volte a Balaque e dê essa mensagem. Ele voltou a Balaque e o encontrou ao lado do seu holocausto, e com ele todos os líderes de Moabe. Então Balaão pronunciou este oráculo: Balaque trouxe-me de Arã, o rei de Moabe, buscou-me nas montanhas do Oriente. Venha, amaldiçoe a Jacó para mim, disse ele. Venha e pronuncie ameaças contra Israel. Como posso amaldiçoar a quem Deus não amaldiçoou? Como posso pronunciar ameaças contra quem Deus não quis ameaçar? Dos cumes rochosos eu os vejo, dos montes eu os avisto. Vejo um povo que vive separado e não se considera como qualquer nação. Quem pode contar o pó de Jacó ou o número de quarta parte de Israel? Morra eu a morte dos justos e seja o meu fim como o deles. Então Balaque disse a Balaão: que foi que você me fez? Eu chamei para amaldiçoar meus inimigos, mas você nada fez senão abençoá-los? E respondeu: será que não devo dizer o que o Senhor põe em minha boca? Balaque disse: venha a outro lugar de onde você poderá vê-los. Você verá só uma parte, mas não todos eles. E dali amaldiçoe esse povo para mim. Então ele o levou para o campo de Zofim, no topo de Pisga, e ali construiu 7 altares e ofereceu um novilho e um carneiro em cada altar. Balaão disse a Balaque: fique aqui ao lado do seu holocausto, enquanto eu vou ali me encontrar com ele adiante. Encontrando-se o Senhor com Balaão, pôs uma mensagem em sua boca e disse: volte a Balaque e dê essa mensagem. Ele voltou e o encontrou do lado do seu holocausto, e com ele os líderes de Moabe. Balaque perguntou: o que o Senhor disse? Então ele pronunciou esse oráculo: levante-se, Balaque, e ouça-me. Escute-me, filho de Zippor. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Acaso, se ele falar, ele deixa de agir? Acaso promete e deixa de cumprir? Recebi uma ordem para abençoar e ele abençoou, e não o posso mudar. Nenhuma desgraça se vê em Jacó, nenhum sofrimento em Israel. O Senhor, o seu Deus, está com eles. O brado de aclamação do rei está no meio deles. Deus os está trazendo do Egito. Ele tem a força do boi selvagem. Não há magia que possa contra Jacó, nem encantamento contra Israel. Agora se dirá de Jacó e de Israel: vejam o que Deus tem feito. O povo se levanta como uma leoa, levanta-se como um leão, que não se deita, e até que o devore a sua presa e beba o seu sangue das suas vítimas. Balaque disse então a Balaão: não os amaldiçoe nem os abençoe. Balaão respondeu: não disse a você que devo fazer tudo o que o Senhor disser? Balaque disse a Balaão: venha, deixe-me levar a outro lugar. Talvez Deus se agrade que ali vocês os amaldiçoem para mim. E Balaque levou Balaão para o topo de Peor, de onde se vê o monte de Gesomom. Balaão disse a Balaque: edifica-me aqui 7 altares e prepara-me 7 novilhos e 7 carneiros. Balaque fez o que Balaão disse e ofereceu um novilho e um carneiro em cada altar. Vamos agora ao livro de Salmo. Nós vamos ler o livro de Salmo, no capítulo 64 e no capítulo 65. Aqui nós vamos ver que todos os homens tremerão e também proclamarão as obras do Senhor, e também que ele é o que firma os montes pela sua força e também pela grandeza do seu poder. Diz assim, Salmo 64. Ouve-me, ó Deus, quando faço a minha queixa, protege a minha vida do inimigo ameaçador, defende-me da conspiração dos inimigos,
e da ruidosa multidão de malfeitores. Eles afiam a língua como espada e apontam como flechas palavra envenenada. De onde estão emboscadas, atiram no homem íntegro, atiram de surpresa, sem nenhum temor. Animam-se uns aos outros com planos malignos, combinam com ocultar as suas armadilhas e dizem: quem as verá? Tramam as injustiças e dizem: fizemos um plano perfeito. A mente e o coração de cada um deles o esconde, mas Deus atirará neles suas flechas. Repentinamente serão atingidos pelas próprias palavras, farão cair uns aos outros, menearão a cabeça e zombarão deles. Todos os que virem, todos os homens tremerão e proclamarão as obras de Deus, refletindo no que ele fez. Alegrem-se os justos e nele busque refúgio. Gratulem-se todos os retos de coração. Vamos a Salmo 65, que diz assim: o louvor te agrada em Sião, ó Deus. Os votos que te fizemos serão cumpridos. Tu que ouves a oração, a ti virão todos os homens, quando os nossos pecados pesavam sobre nós, e tu mesmo fizeste propiciação por nossas transgressões. Como são felizes aqueles que escolhes, e trazes a ti os que vivam nos teus átrios. Transbordam de bênçãos da tua casa, do teu santo templo. Tu nos responde com temíveis feitos de justiça, ó Deus, nosso Salvador, esperança de todos os confins da terra e de todos os distantes mares. Tu que firmaste os montes pelas tuas mãos e pelo teu grande poder. Tu que acalmas o bramido dos mares, o bramido das ondas e o tumulto das nações. Tremem os habitantes da terra distante, diante das tuas maravilhas, do nascente ao poente, despertas canções de alegrias. Cuidas da terra e as regas fartamente as riquezas. Os riachos de Deus transbordam, para que nunca falte o trigo, pois assim ordenaste. Encharcastes os seus sulcos e aplainas os teus torrões. Tu a amoleces com a chuva e abençoas as suas colheitas. Coroas os anos com a tua bondade, e por onde passas emana fartura. Farturas vertem as pastagens do deserto, e as colinas se vestem de alegria. Os campos se revestem de rebanho, e os vales se cobrem de trigo. Eles exultam e cantam de alegria. Vamos agora para o livro do profeta Isaías, no capítulo 13, onde ele vai proferir uma profecia contra a Babilônia. Diz assim, Isaías, no capítulo 13. Advertência contra a Babilônia que Isaías, filho de Amós, recebeu em visão. Levantem uma bandeira no topo de uma colina desnuda, gritem a eles, chamem-lhes com um aceno, para que entrem pelas portas dos nobres. Eu mesmo ordenei os meus santos para executarem a minha ira. Já convoquei os meus guerreiros, os que regozijam com meu triunfo. Escutem, há barulho no monte, como uma grande multidão. Escutem, há uma gritaria entre os reinos, como nações formando uma imensa multidão. O Senhor dos Exércitos está reunindo um exército para a guerra. Eles vêm de terra distante, lá dos confins dos céus, o Senhor e as armas da sua ira, para destruírem todo o país. Chorem, pois o dia do Senhor está perto. Virá como uma destruição da parte do Todo-Poderoso. Por isso, todas as nações ficarão trêmulas, o coração de todos os homens se derreterá. Ficarão apavorados, dores e aflições os dominarão. Eles se contorcerão como uma mulher em trabalho de parto. Olharão chocados uns para os outros, com o rosto em fogo. Vejam, o dia do Senhor está perto. Dia cruel, de ira e de grande furor, para devastar a terra e destruir os seus pecadores. As estrelas do céu e as suas constelações não mostrarão a sua luz. O sol nascente escurecerá e a lua não fará brilho a sua luz. Castigarei o mundo por causa da maldade, os ímpios pela iniquidade. Darei fim à arrogância dos altivos e humilharei o orgulho dos cruéis. Tornarei o homem mais escasso do que o ouro puro, mais raro do que o ouro de Orfir. Por isso, farei o céu tremer, e a terra se moverá do lugar diante da ira do Senhor dos Exércitos no dia do furor da sua ira. Como a gazela perseguida, como a ovelha que ninguém recolhe, cada um voltará para o seu povo, cada um fugirá para a sua terra. Todo que for capturado será traspassado, todos que forem apanhados cairão à espada. Seus bebês serão despedaçados diante dos seus olhos, suas casas serão saqueadas e as suas mulheres violentadas. Vejam, eu despertarei contra eles o medo, que não se interessam pela prata e nem se deleitam com o ouro. Seus arcos ferirão os jovens, e eles não terão misericórdia dos bebês, nem olharão com compaixão para as crianças. Babilônia, a joia dos reinos, o esplendor do orgulho dos babilônicos.
será destruídas por Deus. A semelhança de Sodoma e Gomorra nunca mais será repovoada nem habitada de geração em geração. O árabe não armará ali a sua tenda, e o pastor não fará descansar ali o seu rebanho. Mas as criaturas do deserto lá estarão, e as suas casas se encherão de chacais. Nela habitarão corujas e saltarão bode selvagem. As hienas uivarão em suas fortalezas e os chacais em seus luxuosos palácios. O tempo dela está terminando e os seus dias não serão prolongados. Vamos agora para a nossa última leitura de hoje, e é o início também da nossa leitura na carta de Pedro. A carta de Pedro é direcionada a vários povos, que ali ele começa a dizer que é o povo da Galácia, da Capadócia, também da Ásia e na Bitínia. Então nós entendemos que essa carta foi escrita pelo próprio apóstolo Pedro. Então nós vamos fazer referência dela e ele vai começar a dizer sobre o louvor a Deus por uma esperança viva e também a exortação para a santidade. 1 Pedro, capítulo 1. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos de Deus, peregrinos despertos no Ponto, na Galácia, na Capadócia, na província da Ásia e na Bitínia, escolhidos de acordo com o pré-conhecimento de Deus Pai, pela obra santificadora do Espírito, para a obediência a Jesus Cristo e a aspersão do seu sangue, graças e paz lhe sejam multiplicadas. Bendito seja o Deus e o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, conforme a sua grande misericórdia. Ele nos regenerou para uma esperança viva, por meio da ressurreição de Cristo Jesus dentre os mortos, para uma herança que jamais poderá perecer, macular-se ou perder o seu valor, herança guardada nos céus para vocês, que mediante a fé são protegidos pelo poder de Deus até chegar à salvação prestes a ser revelada no último tempo. Nisso vocês exultam, ainda que agora, por pouco de tempo, devam ser entristecidos por todo tipo de provação. Assim acontece para que fique comprovado que a fé que vocês têm, muito mais valiosa do que o ouro que perece, mesmo que refinado pelo fogo, é genuíno e ressaltará em louvor, glória e honra quando Jesus for revelado. Mesmo que não o tenha visto, vocês o amam, e apesar de não o verem agora, creem nele e exultam com alegria indizível e gloriosa, pois vocês estão alcançando o alvo da sua fé, a salvação das suas almas. Foi a respeito dessa salvação que os profetas que falaram da graça destinada a vocês investigaram e examinaram, procurando saber o tempo e a circunstância para os quais apontam o Espírito de Cristo que nele estava. Quando predisse a vocês os sofrimentos de Cristo e a glória que seguiam aqueles sofrimentos, a eles foi revelado que estavam ministrando, não para si próprios, mas para vocês, quando falaram das coisas que agora lhes são anunciadas por meio daqueles que pregaram o Evangelho pelo Espírito Santo enviado dos céus, coisa que até os anjos anseiam observar. Portanto, estejam com a mente preparada, prontos para agir, estejam alertas e ponham toda a esperança na graça que será dada a vocês quando Jesus for revelado. Como os filhos obedientes, não se deixem amoldar pelos maus desejos de outrora, quando viviam na ignorância. Mas, assim como é santo aquele que o chamou, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem, pois está escrito: sejam santos, porque eu sou santo. Uma vez que vocês chamam o Pai, aquele que julga imparcialmente as obras de cada um, portem-se com temor diante da jornada terrena de vocês, pois vocês sabem que não foi por meio das coisas perecíveis, como prata ou ouro, que vocês foram redimidos, mas da maneira vazia de viver, transmitida por seus antepassados, mas pelo precioso sangue de Cristo, como um cordeiro, sem mancha e sem defeito, conhecido antes da criação do mundo, revelado nesses últimos tempos, em favor de vocês. Por meio dele vocês creem em Deus, que o ressuscitou dentre os mortos, e o glorificou, de modo que a fé e a esperança de vocês estão em Deus. Agora que vocês purificam a vida pela obediência à verdade, visando ao amor fraternal e sincero, amem sinceramente uns aos outros de todo o coração. Vocês foram regenerados, não de uma semente perecível, mas imperecível, por meio da palavra de Deus, viva e permanente, pois toda a humanidade é como a relva, e toda a sua glória é como a flor da relva. A relva murcha e cai a sua flor, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Essa é a palavra que foi anunciada a vocês. Muito obrigado pela tua companhia. Aguardo você amanhã para mais um dia da leitura bíblica, se assim Deus nos permitir. Até lá.